Olá, povo de Deus, seja bem-vindo, tá certo? Eu me chamo Pastor Talmir, sou responsável pelo canal New Life. O New Life é um canal que vai trazer testemunho de vida de famílias transformadas. Hoje eu estou aqui com um casal que eu sou apaixonado muito pela vida deles, o Wagner, que eu chamo ele de feio, tá certo? E a Iloga, eu chamo ela de Branca, a Branca de Neve. Então, ele hoje vão estar testemunhando aquilo que Deus fez na vida deles durante esses 3 anos. Só que, antes disso, assim, o Wagner e a Ilô foi o primeiro casal que eu e minha família conhecemos aqui em Jaguarão, quando nós chegamos aqui há 5 anos atrás. Mas eu vou colocar aqui para o Wagner e a Ilô se apresentar e depois a gente segue nas perguntas com vocês. Fica à vontade. Amém, meu nome é Wagner, tenho 33 anos. 33 anos, idade de Cristo ele. Sou casado com a Heloísa, temos uma filha, a Helena. Somos casados há 5 anos. A gente sempre tem que perguntar, né? Tá errado não, tá certo. Não. E estamos aí na caminhada já faz 5 anos. 6? Não vou saber a data. Fica à vontade. E é isso, conhecemos o pastor Talmir numa... Você quer deixar ela se apresentar também? Pode. Bota ela se apresentar também. Gente, vocês fiquem à vontade, vocês estão aqui só um bate-papo mesmo. Meu nome é Heloísa, sou casada com o Wagner. A gente inclusive se batizou junto, apresentando um pouco da nossa história em Cristo. Foi em 2015 nosso batismo. Desde lá a gente vem nessa caminhada. Bom, tá vendo? Wagner e Heloísa. Eu queria compartilhar com vocês, assim, eu separei algumas perguntas, mas não se preocupe não, que são perguntas tranquilas. Não se preocupe, sim. São perguntas tranquilas. Eu vou fazer a pergunta 1 e já em seguida já passo para outra. Como foi a conversão de vocês? Quem era o Wagner antes de aceitar Jesus? E quem era a Heloísa antes de aceitar Jesus? Como é que era a vida de vocês antes de conhecer Jesus? Fica à vontade, Wagner. Bom, Você tem tempo de sobra, fica à vontade. Antes de aceitar Jesus, eu tocava na noite, bebia muito, saía muito mulherengo. Você bebia? Bastante. Rapaz, agora eu fiquei surpreendido, não sabia que você bebia, não. Bebia bastante. Eu saía de segunda a segunda. Lá? Se tinha festa na segunda-feira, eu ia. Se tinha no domingo, não tinha diferença. A gente se conheceu até numa festa. E essa semente que foi plantada no Evangelho em mim foi quando eu morava no cassino. Isso através de um amigo meu. Lembra o ano? Lembra? Eu sei que você não é bom de data, mas... Não sou nada bom de data. Mas foi 2014, não, foi antes. Eu morava no cassino com o Augusto. Eu me lembro até como se fosse hoje, ele começou a contar a história de Davi. E ali eu comecei a me interessar. E de lá para cá, depois quando eu vim para cá, eu conheci a Heloísa. E aí a gente começou, foi através de um evangelismo da família Chagas Veleda. Que benção, família poderosa. Que a gente, eles estavam fazendo um evangelismo lá na casa de Elô, eu estava lá, acho que eu estava até olhando o jogo do Grêmio na época. Ele é gremista, gente. Vocês não sabem como é que é assistir o jogo do Grêmio com ele. E eu estava doido para ver o jogo e eles chegaram lá. Só que aí a dinâmica, a administração me prendeu e a gente, dali para cá, a gente começou a ir aos cultos. Foi bênção. É uma caminhada já de anos aí já, Mas é gratificante. Então quer dizer que antes de você aceitar Jesus, você tem uma vida totalmente fora. Totalmente fora. Do que a Bíblia nos ensina. Totalmente fora. Era totalmente o contrário. Mas existe alguma coisa assim, que se hoje você fosse ver, dizer assim, se arrependeu do que você fez lá atrás, nesse período que você não conhecia Cristo? Tem muita coisa assim. Pode contar, não Fica pode à falar. vontade. Não, é melhor não. Fica à vontade. Não, mas era desrespeitoso muito, Até depois de com a Heloísa mesmo, na época que a gente namorava, eu fiz muitas coisas assim que
E não me orgulho nem um pouco, sinto vergonha do que fiz, né? Mas, graças a Deus, a gente vai corrigindo os erros. Não que eu não cometa alguns erros ainda, Sim. porque eu não sou perfeito. Mas, à medida que a gente comete o erro, a gente já tem o Espírito Santo corrigindo a gente. E isso é muito bom. Lá atrás não tinha essa percepção, né? A gente não tinha isso. Cometia o erro e estava por isso mesmo. O bom é que o Espírito Santo ele nos mostra, né? A partir do momento que nós temos esse encontro verdadeiro com o Senhor, ele vai nos orientando aquilo que Sim. não é bom para a nossa vida, não é bom para a nossa família. Eu vou perguntar a dona Heloísa agora. Elo, Heloísa. e aí? Como é que era a Heloísa? A Elo, antes de aceitar Jesus e conhecer Jesus? Bom, era mais tímida, mais fechada do que era. Mas você não bebia também, não, Elo? Não, eu bebi bem pouco. Foi assim, ó, os últimos 6 meses antes da conversão. Não, na verdade, a minha vida, tipo, o Wagner já foi ao contrário de mim. Ele saiu sempre muito cedo. Eu fui sair com 18 anos. Já quase, já grande já, né? E fui beber também bem pouco. E a minha conversão também foi através também da vida do Wagner. Nós dois juntos tomamos essa decisão. Só que quem me apresentou a Jesus foi a Andresa, a filha do tio Renato, do tio Veleda. E a gente participava de festa, aquela coisa toda. E era essa vida que a gente tinha, que eu estava conhecendo. Sim. E ela foi para Pelotas, e lá ela conheceu, através do irmão dela, ela conheceu Jesus Cristo. E ela começou a trazer isso pra gente, pra Jaguarão. Aí quando eu encontrava a Andresa, ela dizia que o sangue de Jesus tinha lavado ela. Eu, ai Deus, começou essa guria com esse sangue de Jesus, o que é isso? E eu não entendia. Até que, isso antes de conhecer o Wagner. Até que um dia a gente foi numa casa de paz, na época na casa da V, e uma das dinâmicas do quebra-gelo, né, me pegou muito, que era sobre identidade. A gente se olhar numa caixa e dizer o que aquela pessoa significava, as características. E quando eu me olhei, digo, isso é mole, deve ser Jesus que está ali. Vou falar que ele é bom, perfeito e tal. Quando eu olho, era um espelho e bateu o meu reflexo. E ali, para mim, foi, tipo, o fim, né? De quem sou eu? O que eu estou fazendo, né? Tipo, o que é isso que a Andresa está trazendo, que está preenchendo a vida dela e eu continuo aqui? Vou ficar aqui em Jaguarão? Vou ficar nessa vida? Né? Esse foi a partir do pontapé para minhas perguntas que eu não tinha resposta, que eu achava que era o universo, que era uma coincidência, é isso que tem que ser para mim, que a minha família foi assim, é isso que vai ser. E ali eu comecei a descobrir que não era isso. Então quer dizer que vocês, antes de vocês aceitarem Jesus, vocês tinham uma vida totalmente diferente. Quando se conheceu e aceitaram Jesus os dois juntos, não é isso? Sim, os dois começaram a caminhar os dois juntos. Mas nesse período, algum de vocês se esfriou, se afastou da igreja? Nesse período que vocês, depois que vocês se batizaram? Sim. A gente tava, no primeiro momento, a gente estava vendo o primeiro amor. Topava tudo. Vamos sair de madrugada para orar, vamos fazer evangelismo, vamos passar em vigília. Essa era a gente estava para tudo. E aí, conforme foi acontecendo muitas coisas, a gente, em relação à igreja, à organização, né? Sim. A gente acabou se esfriando e teve um tempo realmente frio, vamos dizer assim. Eu nunca saí, depois que eu aceitei Jesus Cristo, eu não me desviei do caminho, vamos dizer assim, de voltar para a vida que eu tinha. Não, isso não. Mas me esfriei da comunidade, vamos dizer assim, do convívio, da comunhão com os irmãos, isso sim foi esfriado. E você, Wagner? Eu não posso ser hipócrita e falar, mas eu acho que a todo momento eu me esfrio e me aqueço. Eu não, tem momentos que eu estou bem frio, mas tem momentos que eu estou bem quente, então eu acho que eu ando assim. Tem momentos que eu estou frio. E outros momentos que parece ao contrário. Mas aí você já perguntou ao Espírito Santo que leva você a viver um momento frio, um momento quente? Não, em verdade não. É bom perguntar, porque assim ele começa a revelar em relação, porque uma das coisas que a gente sempre fala nessas caminhadas é como a própria Elô colocou, né? A questão da comunidade em si, né? Então tem coisas em nossas vidas que se a gente não parar e perguntar ao Espírito Santo, não adianta nada. A frase que eu sempre utilizo na igreja, chover no molhado, Sim. É chover no molhado. Então a gente precisa saber o que é que está levando a situação da gente. Uma hora a gente é quente, outra hora a gente é frio. Uma hora a gente está pegando fogo, outra hora a gente está
ou tá morno ou tá bem gelado. Então a gente tem que saber tudo isso para que a gente dê continuidade. Porque isso é bom, isso é muito bom. Então veja aí que vocês falaram um pouquinho da história de vocês, do momento que vocês antes de se converterem, aí depois que vocês aceitaram Jesus, esse momento de aceitar Jesus, esse momento que vocês tiverem em relação do quente e frio, sair do primeiro amor, e uma das coisas que a gente compartilha muito é que aqui no extremo sul, o primeiro amor é primeiro amor mesmo, a gente está vendo, assistindo, porque é frio, viu, gente? É frio, não é brincadeira não, é muito frio. E agora sim, chegou um momento assim na vida de vocês, então praticamente assim, vocês passaram por esse processo. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho da história de vocês, quando vocês entraram no New Life, quando vocês entraram no encontro com Deus. Fizeram junto também, não? Separado? Não. Então eu queria que vocês falassem a experiência de você ter ido no New Life, no encontro com Deus. Como foi isso daí? Alguém convidou você ou você mesmo despertou para ir? Na época, nós frequentávamos uma igreja aqui em Jaguarão que ela era pastoreada pelo pastor Lázaro e pela pastora Luana. Casal abençoado. Casal abençoado. E o meu encontro com Deus foi... Eu não sou bom de datas. A gente sabe disso. Consigo A gente sabe que você não é bom de eu datas, sou terrível de data. Mas foi através deles aí. A Elô já tinha feito dela já. Né? O pessoal todo ali da família Chagas Veleda, porque eu me incluo como um Chagas Veleda também. Bom. Eles todos já tinham feito. E eu fui fazer. O meu encontro foi em Pelotas. Foi uma experiência, né, única, surreal, onde eu tive confrontos ali, né, comigo mesmo, né, e Deus falando a todo momento. Foi dias abençoados. Né, e quando eu retornei, né, que é aquele primeiro amor, a gente volta com um desejo de implantar até para as formigas o evangelho, se for possível. Né? Mas tá, e conforme o tempo foi passando, a igreja ela teve outro rumo, né? Mas aí a gente ficou desigrejado, né? Desigrejado. Essa palavra é muito forte. Mas sempre, não vou dizer sempre, que a gente também não procurou. A gente teve que aprender que a gente não pode depender de pessoas, a gente tem que depender de Deus. Assim como não veio gente, a gente também se acomodou, né, no caminho. Naquela época a gente tinha a expectativa de esperar alguém chegar para poder dar continuidade. E com o tempo a gente aprendeu que não é assim, né? Que se não tem alguém que faça, quem tem que fazer é a gente mesmo. Mas foi bem bacana. E dali para cá foi o quê? Eu não lembro, meu. Olha, não se preocupe não, você que está assistindo, ele é ruim de data mesmo. São 5 anos que eu conheço ele é ruim. Mas foi isso. Depois conhecemos outras pessoas que ajudamos também no mesmo processo do encontro. Depois trabalhei em um encontro lá em Pelotas, acabei ministrando no encontro que teve aqui no New Life. Foi bem bacana, foi gratificante. Você recomendaria alguém a participar do New Life? Recomendaria. Até que nível? De 0 a 10? 10, né? Que é uma mudança de vida, é uma transformação tremenda. Toda pessoa que a gente conhece, a gente sabe que cada um tem o seu, né, a sua religião e tudo mais, a sua crendice, mas também sabe que se pudesse levar cada pessoa a conhecer o New Life, né, a conhecer Deus face a face, seria tremendo. E você, Lu? Depois eu volto para ele de novo. E você, como é que foi o seu encontro com Deus, o seu New Life? Alguém convidou? Ou você tem ansiedade de conhecer porque via todo mundo falar? Fica à vontade. O pessoal da Andresa, no caso, já tinha feito bem antes que eu, né? E ela sempre falava, não contava detalhes, mas sempre falava. Eu ficava curiosa para ir. E aí, o primeiro momento eu não consegui ir. Passou um tempo e eu consegui. Foi em Pelotas também. E o meu encontro foi um divisor de águas. Por quê? Foi em 2017. Foi bem no final de semana do meu aniversário. Viu que ela falou 2017, eu olhei logo pra você. O meu foi 2017, foi no final de semana do meu aniversário. Meu aniversário era na sexta, e aí foi sexta, sábado e domingo. E pra mim, todos os momentos foram marcantes. Mas o momento marcante foi o de cura, porque eu via Deus como meu amigo, como
meu protetor, como Sim. tudo, mas não conseguia ver como pai, Ó, né? Porque não tinha essa experiência de pai. isso é forte. E aí, no momento de cura, eu pedi. Alguém estava orando por mim e perguntou o que queria especificamente que orasse, né? Eu falei, eu quero ser curada e ver Deus como pai, né? Porque eu não tenho essa experiência. Então, tipo, como eu vou chamar Deus como pai, né? Se eu não conseguir ter esse pai, né? E aí eu sei que foi muito forte. A pessoa ministrou, né? Eu me entreguei ali e passou mais ou menos 1 ano. Eu conheci o meu pai verdadeiro. Porque aí eu comecei, antes disso, eu comecei realmente a ver Deus como pai, né? Até na minha oração era diferente. Antes eu falava, Deus, grandioso. Não, depois eu já conseguia chamar Deus como pai. E esse processo de 1 ano foi esse reconhecimento que eu tinha um pai. Que eu não precisava desse pai terreno para suprir, né? Mas Deus é tão bom na sua misericórdia que um tempo depois eu consegui conhecer o meu pai. Mas esse processo de você conhecer o seu pai, antes disso, você sabia que ele existia? Não, você não procurava sabia. ele? Não sabia que Você existia. não sabia que ele existia? Não. Então, depois do processo dentro do New Life lá, depois de 1 ano que você descobriu que ele existia. Descobri que existia. E qual foi a sua reação? Foi atrás? Ou... A minha reação foi só rir, tipo. Tá. Né? Agora, não que aquilo que eu sentia, aquele vazio já tinha sido preenchido. Ah, Foi uma resposta de Deus. Né? Não, agora tu me enxergou como teu pai, né? Que é soberano, e agora tu vai ter essa oportunidade também de conhecer o pai terreno. mas você sentia falta de um pai? Sentia. Até que nível? Nível. Fica à vontade. Até que nível você sentia falta de um pai antes de você conhecer a questão de Deus como um pai? Sim. É o nível daquele protetor, né? Daquele que está ali para te cuidar, de ter uma referência. Na verdade, nenhum nome paterno eu tinha no meu registro. Ah. E aí era como se faltasse um pedaço. Tipo, por isso lá atrás aquela dinâmica me confrontou. Porque quando eu olhei e tinha que falar quem era aquela pessoa? Todo mundo tinha uma referência, eu não tinha uma referência. E isso ficava como um vazio. Mas depois eu fui descobrir que a minha referência era Cristo. Isso é bom. Mas aí, Elô, quando você chegou lá dentro, agora eu vou falar de lá dentro, do momento, né? Isso aí depois eu volto pro Wagner também. Qual foi a sua sensação? Porque quando a gente é chamado para ir pro New Life, a gente fica todo mundo pensando, o que é que vai acontecer, o que deixou de acontecer. Mas assim, a pergunta que eu faço a você, quando você chegou lá dentro, como foi a sua sensação? Como é que foi a Elô, a expectativa da Elô, de ter chegado de um jeito e no decorrer da caminhada, daquele processo final de semana? Como a Elô se sentiu? Eu me senti me reconhecendo. Porque antes, como eu falei, a minha questão sempre foi tipo, mais pro meu interior, vamos dizer. Muitas coisas que eu tinha dúvida, eu não sabia como responder. Sim. Né? Tipo, por que eu sinto isso? Por que o meu pensamento vai desse jeito? E lá eu tive essas respostas. Então você acha que a partir do momento que você entrou lá, muita coisa na sua vida modificou? Uhum. Vou passar pro Wagner agora, vamos lá. E você, Wagner, qual foi a sensação depois que chegou lá dentro, naquele momento lá, de você ter esse encontro com Deus no New Life? Qual foi a sua sensação? Será que aquele velho Wagner lá atrás, dos pensamentos ali morreu? Começou a se encher com algo novo? Fica à vontade. A sensação foi top, porque quando a gente chega no New Life, no encontro, todo mundo tem a mesma sensação, né, de não querer estar ali. Sim. Não é chegou lá, vamos por encontro, mas tu tá indo, mas não querendo estar lá. Sim. Tanto é que acontece muita coisa, isso não é só comigo que aconteceu, acho que Com todos, inclusive comigo também. 90% dos encontristas são 100%, que acontece tudo para tu não estar lá. E ter a primeira oportunidade, se tu tá meio para lá e para cá, a primeira oportunidade que tá ali, tu não vai mesmo, tu arranja uma desculpa e não vai. Mas quando tu chega lá, que tu é confrontado, né? Eu, quando cheguei lá, eu queria saber o porquê de Deus ter entregado Jesus para morrer por mim, que não valia nada. Eu digo, não, eu quero ir porque eu quero saber o porquê que Deus foi lá e entregou Jesus para morrer por mim, que não tá valendo nada.
Aí chegando lá a gente descobre o porquê de tudo. E a gente sai preenchido, é um vazio que sai preenchido. É muito bom. Ah, isso é bom. E você como família, vocês dois, assim, o que você recomendaria para uma família que hoje está totalmente destruída e ela precisa dessa restauração? O que é que vocês diriam para essa família que precisa dessa restauração na vida delas? Se vocês tivessem que falar para essa família que nesse momento ela precisa de um ponto-chave, o que é que vocês dois falariam para ela? O que a gente falaria? Nossa, olha, eu só tenho uma coisa para te apresentar, que é o Deus que eu acredito. E através dali, implantando um pouquinho a cada dia, para essas pessoas ver o quão bom ele é e o quão restaurador ele é, né? Porque se a família ela está, né, destruída ou à beira da destruição, o único que pode restaurar tudo é Jesus Cristo. Então eu tentaria mostrar para ele, né, para esse casal, para essa família, né, quem é Jesus. Você, Elô. Depois a gente volta pro Wagner de novo. Eu também, porque é como a gente diz, a gente não pode falar para uma pessoa que a laranja é boa, né? Ela tem que experimentar para poder dizer. A gente mostra o caminho. A gente consegue instruir dizendo, é por aqui, por ali, mas ela só vai saber realmente e buscar essa restauração se ela provar. Eu dizia para ela, isso para ela, que ela se permitisse provar desse amor, dessa bênção que é. Tem uma pergunta que ela não está aqui no meu script, tá certo? Ela chegou aqui agora. Vocês dois já conseguiram pagar o preço pela vida de alguém para levar para o New Life? Uhum. Já. E qual foi a sensação depois de você ver ela lá dentro? Foi chorar, se derramar de emoção e de agradecimento pela pessoa estar ali, né? Você faria tudo de novo? Sim. Hoje essa pessoa ela se encontra no caminho do Senhor? Sim. É, tá vendo? Então veja que é muito importante você, depois de estar no New Life, sair do New Life, incentivar as pessoas para participar também. Que é uma restauração muito boa. Muito boa. Então, como vocês colocaram aí bem claro a questão do que Deus vem fazendo na vida de vocês, só lembrando assim, quando eu conheci a Elô estava grávida, tá certo? Então assim, ó, já vai 5 anos, já tem uma guriazinha também, a Helena. Então veja que já se passaram 5 anos, ali o Wagner. E bom, mais uma vez, ó, muito obrigado, esse casal abençoado, que eu amo muito. E que Deus continue abençoando vocês. E que venha mais New Life por aí à frente. Amém. E você que está nos assistindo, ó, que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, mais um casal sendo transformado através da vida do New Life. Cada dia mais o Senhor venha derramar sobre você e sobre a sua família que vai estar assistindo. Deus abençoe.